Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos em mais um episódio com convidados e o convidado aqui da vez é talvez o convidado que mais tenha aparecido aqui no podcast, que é o João. Que E honra. hoje, tá vendo só? Eu não sei, eu nunca parei pra contar, mas com certeza é ou tu ou o Quinha, né? Mas Uhum. o João vai contar um pouco pra gente da experiência que ele teve em Salem, que é tida como uma cidade amaldiçoada lá nos Estados Unidos. Acho que a gente já chegou a comentar em outros episódios, né, que o João passou um tempinho lá nos Estados Unidos, que era um grande sonho dele que ele conseguiu realizar. E antes de continuar o episódio, também queria deixar avisado que a gente parou por um tempinho com os episódios da Guerra Civil justamente por causa da viagem do João, né? E aí realmente a gente deu uma pausa, mas mais pra frente, aí eventualmente quando o João já tiver revisado esse conteúdo aí de Guerra Civil, a gente vai voltar. Mas enquanto isso, a gente vai ter uma vivência aí da cultura assombrada de Salem e entender um pouco da história, quem sabe, até se o João puder fazer tipo um resumo aí do que aconteceu lá, porque somos um canal cultural aqui, né? Então acho que seria bom. Aham. Então, pode começar aí, João. Começa aí por onde você quiser começar, sei lá, falando da história, da sua estadia e vamos dar início aqui. Eu vou falar primeiro um pouco, né, da história dos julgamentos das bruxas de Salem e depois eu falo da minha experiência lá, né? Aham. Cara, parando pra pensar, eu acho que eu já me interessava por Salem antes de me interessar pelos Estados Unidos. Assim, de ter o sonho de viajar para os Estados Unidos, de conhecer, etc. Porque eu sempre gostei de histórias de terror, né? Tu sabe disso desde criança. E, cara, toda vez que você vê essa. Assim, tem muitos filmes de terror, tem até aquele filme clássico, Abracadabra, né? Passando na sessão da tarde direto, que se passa em Salem, histórias de Halloween. Então, assim, tem muita coisa da cultura pop, eu vou até citar algumas mais pra frente que envolvem Salem. Então, já conhecia Salem há muito tempo. Mas, claro, né? De forma assim. Lúdica, né? Aham. Aí, lembrei de uma história. Isso, pô, lá atrás eu nem andava muito com vocês, mas foi um Uhum, dos primeiros anos que eu conheci vocês, né? Todo mundo lá. Aí a gente andava junto com um amigo em comum da época, né? O Matheus. E aí a gente, na época eu, o Matheus e um outro colega, a gente entrou numa casa abandonada que tinha na rua lá em Água Santa. Pô, hoje em aham, dia pô, a gente ia ser morto, né, por um cracudo. Enfim, aham. mas naquela época a gente dava uma de maluco. Aí a gente entrou, aí o Matheus estava contando outro dia, pô, cara, a gente entrou, pô, eu ouvi uma voz, não sei lá o que, sinistra, contando pra tu. Aí tu me assustado, pô, qual foi, Vitor? Aconteceu isso aí mesmo? Aí eu, pô, cara, eu não ouvi nada não, ele. Então tá. Aí o Matheus falou, pô, tu confia nele, não confia em mim? Eu falou, lógico. Aí tu falou alguma coisa tipo, pô, tu é mó caoseiro, um bagulho assim. Aham. O Matheus já Pô, querendo nem meter lembro dessa medo, tá ligado? história. É Nem isso, pô, lembro dessa mó história. tempão atrás, sei lá, 2009, sei lá, 2010, um bagulho assim. E assim, cara, uma coisa que me gera muita curiosidade também sobre Salem é essa questão, porque, tipo assim, perseguição a supostas bruxas, né? Aconteceu em vários períodos, em vários locais ao longo da história da humanidade. Agora, por que Salem chamou tanta atenção, né? Se você for pensar em números, em estatísticas, eu vou falar um pouco mais pra frente, não foi algo extraordinário fora do comum. Mas eu acho que os eventos que aconteceram lá foram. E, obviamente, né, os Estados Unidos transforma tudo em turismo, em filme, né, em jogo. Mídia, assim, né? E eu acho que foi por isso que a gente tem essa sensação, né? Mas, assim, contextualizando um pouco, Salem existe antes do próprio Estados Unidos, né? Eu não sei ao certo, eu vou falar só sobre o julgamento das bruxas, que aconteceu em 1692. Eu não sei exatamente quando foi fundada a cidade, mas os Estados Unidos só foi ser formado em 1775, né? Então, Salem, que fica no estado de Massachusetts, na antiga colônia, né, de Massachusetts. Lembrando, né, quem lembra lá do... Quem é inscrito mesmo vai saber, né, Vitor? Quem é Dos raiz, episódios da né? guerra. Quem é raiz vai saber, dos episódios da Guerra Civil, que as colônias, né, eram todas ali submetidas à coroa inglesa, mas era como se fossem, entre aspas, né, países diferentes, né?
com suas próprias leis, seus próprios governantes, políticas, etc., como até hoje, mais ou menos, é nos Estados Unidos, né? Então, a história que eu vou contar hoje vai começar em 1689, assim, séculos depois que todo mundo fala, Inquisição, caça às bruxas na Europa, né, que pegou fogo do século XIV, século XVII. Isso já foi chegando no final do século XVII, né, o julgamento da bruxa de Salem, chegando no século XVIII. Nada a ver com o que aconteceu na Europa. E além disso, né, envolvia cristãos, mas não cristãos católicos, né, e Uhum. sim protestantes, os puritanos, que eram vamos dizer assim, a religião mais presente, mais influente ali naquele lugar na época, né? Então Massachusetts fica ao norte dos Estados Unidos, e naquela época estava acontecendo a guerra, em 1689, né? Estava acontecendo a Guerra dos 9 Anos, lá na Europa. Que, cara, foi um conflito bem complicado e precisaria de um episódio só para falar sobre isso, mas para nossa história aqui, o que importa é que esse conflito lá na Europa, entre Inglaterra, França e vários outros países com brigas políticas e territoriais, acabou se refletindo na colônia, né? Naquela época também, além dos americanos nas colônias, tinham franceses. E eles brigavam por diversos territórios. Então, essa guerra da Europa veio para essa região, né, das colônias. E inclusive os índios também estavam envolvidos, né? Porque tinham índios que eram aliados dos americanos, índios que eram aliados dos franceses, índios que não eram aliados de ninguém, então era todo mundo brigando com todo mundo. Tem Uhum. até um clássico, né, sobre isso, que o Último dos Moicanos. Eu li um tempo atrás. Também fala um pouco dessa história aí, mas se eu não me engano, o Último dos Moicanos se passa bem antes. Mas enfim, por conta dessa guerra, muitas pessoas começaram a fugir das regiões ali mais afetadas pela guerra e foram para pequenas cidades, pequenas vilas, né? E uma dessas cidades foi Salem, que eles falam Salem, mas eu acho Salem mais bonito, né? Então eu vou falar Salem. Uhum. E tinha a cidade colonial de Salem, né? Onde ficavam ali os governantes, as pessoas mais influentes da cidade, e tinha o vilarejo de Salem, né? Para onde iam pessoas mais ligadas à agricultura, né? Entre aspas, pessoas mais pobres. E esse vilarejo de Salem e a cidade de Salem começaram a encher, né, com esses refugiados da guerra, e isso começou a causar diversos problemas, né, de infraestrutura. Primeiro que, você imagina naquela época, né, como as cidades eram pequenas, então chegando mais gente aí de vários lugares, isso gera um impacto, né, Uhum. econômico, social, etc. E além disso, o medo, né, da guerra também, pessoas morrendo, doenças, aquela história toda. Então isso já gerou ali gerava uma tensão na população naquela época. Segura aí que eu vou beber uma água rapidinho. Tá, beleza. Enquanto o João tá indo lá beber água, uma coisa interessante notar, eu não. Pior que eu não tô achando meu celular agora, mas eu queria ver isso. Depois a gente vai confirmar com o João. Que, se eu não me engano, isso foi depois da Revolução Francesa, agora eu não tenho certeza. Porque se foi, cara, isso já é idade contemporânea. E tipo, cara, logo ali, sabe? Tipo, há muito pouco tempo atrás. Então a gente acha que determinadas coisas, né, foram super do passado, mas se a gente for pensar historicamente, é muito recente, né, esse fato. Então, bem curioso notar esse tipo de coisa que a gente acha que tá só lá no passado, mas esses fatos assim não são tão antigos. Ah, João, Voltei. tava me questionando aqui. Isso aí Hum. foi depois da Revolução Francesa? Não, bem Não? antes. Ah, bem antes. Ah, tá. Eu tava A Revolução pensando. Francesa, a Revolução Francesa que é um tema que a gente pode falar aqui também, Aham. ela foi depois da Revolução Americana, inclusive a Revolução Americana foi uma das causas da Revolução Francesa. Ah, tá. Eu tava me questionando aqui com o nosso público de milhões de leitores, de ouvintes, quer Uhum. dizer, se isso foi depois da Revolução Francesa, que aí já seria tipo idade contemporânea, né? Mas então provavelmente não. É, Então beleza. Idade Moderna, né? Idade moderna, isso. E bom, eu tava falando sobre a guerra e tal, né? Então tinha esse problema ali na região. Além disso, se eu não me engano, foi um dos piores invernos
nessa época, né? Tipo assim, nos últimos, sei lá, 50 anos, estava tendo um período de muito frio, né? Uhum. Então isso dificultava a colheita, etc. Então, em resumo, a população estava tensa, estava todo mundo ali com medo do que podia acontecer, né, e tal. E nesse vilarejo de Salem, em 1689, o reverendo Samuel Parris foi nomeado. Naquela época, o reverendo, ele tinha uma mistura, né, de um cargo político e religioso, né? Então, o reverendo não só, ele era uma espécie de prefeito, mas também de pastor, Uhum. né? Uhum. Então, ele organizava, administrava a cidade e tal. Ele conversava com as autoridades, né, maiores do county lá, né, do condado e do governo, etc. E também fazia o culto, né, liderava a paróquia, aquela coisa toda. E essa vila de Salem tinha uma tradição de que, por algum motivo, os reverendos que ficavam lá nunca paravam, né? E isso já gerou também lendas mais pra frente. Mas nunca paravam como assim? Eles ficavam até morrer no cargo? Não, tipo assim, ou o cara sumia e morria rápido, ou o Ah, cara tá. assumia e desistia, ficava doente, ou então o pessoal tirava ele do cargo. Uhum. Os caras sempre saíam, né, do cargo rápido, até que chegou esse reverendo Samuel Parrish, que vai ser um personagem importante na história. E esse cara era muito conhecido por ser, tipo assim, ele era muito rígido, né, nas tradições religiosas, né? E os puritanos já eram rígidos, por natureza, por filosofia, né? Tinha aquela parada de que a salvação tá ligada diretamente à riqueza, como se você fosse rico, você já tá, tudo que você cria aqui na Terra é meio que o seu, para onde, como posso dizer isso, né? Tipo assim, a sua alma lá no pós-vida tá destinada, tá diretamente ligada ao que você cria aqui na Terra, né? Então, se você Uhum. tem um casarão, muito respeito, muitos bens materiais, que eles entendem, como se você estivesse no caminho certo para a salvação, e quem é pobre, em resumo, tá ferrado, né? Aham. Mas assim, o que eu tô falando é um generalismo, né? Eu sempre quis estudar mais sobre puritanismo e ainda não estudei. Uhum. Tem um Mas só amigo pra meu gente. que ele é que ele é presbiteriano, né? Que é dessa tradição Uhum, calvinista, puritana. uhum. De repente ele pode recomendar algumas coisas. Inclusive, se o Túlio estiver ouvindo aí, abração, Túlio. Mas vai lá. Mas hoje também, com certeza, já mudou muito, né? Ah, sim, sim. Mudou Esse bastante. pensamento. E. Bom, e esse cara sumiu, né? Então, 1689, 3 anos se passaram. E em janeiro de 1692, que é o ano principal aqui da nossa história, a filha e a sobrinha desse cara, desse reverendo, elas começaram tipo assim, se debater, a gritar do nada, que hoje a gente diria que seria um surto, né? Uhum. Psicótico, alguma coisa assim. E naquela época, obviamente, eles ficaram sem saber o que fazer, né? Então eles começaram a tremer, vomitar, a gritar, assim, ter um comportamento muito estranho. E eles levaram ela no médico local lá do vilarejo, e o médico, ele atestou, cara, e tipo, ele realmente colocou isso como causa sobrenatural Uhum. para aquilo estar acontecendo, né? E logo depois disso, isso aconteceu com outra garota da cidade. Então já eram 3 meninas ali tendo surtos, né? E segundo o médico, por causas sobrenaturais. Por conta disso, né, eles começaram a investigar, a tentar interrogar as garotas e tudo. Até que foi marcado, tipo, uma espécie de audiência, né? Pra ouvir as garotas e saber o que estava acontecendo. E nessa audiência, essas garotas acusaram 3 pessoas, né? Elas disseram que ficaram assim depois que beberam, tipo, não lembro exatamente se elas beberam, se elas comeram. Alguma coisa que foi preparada pela escrava deles lá, que se chamava Tituba, ela até ficou famosa Uhum. por conta disso. E acusar. Deu uma travada aqui, pessoal. Uma, tá ouvindo? Opa, deu uma travada, mas já voltou. Falei, falei. Uma mulher chamada Sarah Good e uma mendiga chamada Sarah Osborne. Então, elas teriam ficado daquela forma por conta de tipo assim, de bruxaria mesmo Uhum. dessas 3 pessoas, né? Uhum. Então eles pegaram essas 3 pessoas e começaram a interrogar, né? Só que os relatos dizem que esses interrogatórios era
quase como se fosse assim, tipo, admite que você é uma bruxa. Aham, aham. Entendeu? Admite que você é uma bruxa. Uma pressão, aquela gritaria e tal, e as mulheres presas e tal. E as duas Sarahs se disseram inocentes. Uhum, Mas a Tituba confessou. E eu até anotei aqui o que ela falou e eu vou tentar traduzir aqui rapidinho. uhum. Tituba é a escrava, né? Era escrava. É. O demônio veio até mim e me pediu para servi-lo. Ela descreveu também imagens elaboradas de cachorros pretos, gatos vermelhos, pássaros amarelos e um homem branco, um homem alto com cabelo branco, que queria que ela assinasse o livro dele. Ela admitiu ter assinado o livro e disse que tinham várias outras bruxas querendo destruir os puritanos. Então, tipo assim, cara, eu acho, né, que é uma declaração muito pronta, né? Sabe? Uhum, Tipo assim, parece que era tudo que as pessoas queriam ouvir, né? aham. Tipo, queria destruir os puritanos, É, sabe? é. E colocaram logo na escrava, né? Uhum, E pra você ver, cara, a loucura foi tanta que até uma garota de 4 anos, que era filha dessa Sarah Good que eu falei lá, foi interrogada, cara. caraca. E o que a garota de 4 anos falou foi considerado lá, tipo, legal nos julgamentos, na investigação, Mas ela falou né? alguma coisa assim grave ou não? Não, só que, tipo assim, que ela falou algumas coisas meio sem sentido, né? A garota de Aham. 4 anos. Sim, sim. É. Não vai fazer ideia, né, do que tá acontecendo. Uhum. Só que depois disso, cara, todo mundo começou a se acusar na cidade, né? Tipo, ele é bruxo, ela é bruxa, ele é bruxo e tal. Eram homens e mulheres também, principalmente mulheres. A maioria eram mulheres, né? Mas os homens também podiam ser ali acusados de envolvimento com bruxaria e tal, e também de estarem sendo enfeitiçados pelas mulheres, né? Até que, até mesmo uma mulher que era importante ali da cidade, na igreja, né, local, na paróquia, a Martha Corey, ela foi também acusada de bruxaria. Uhum, E por conta dessa acusação, como ela era uma mulher importante, parou aquela parada de ser as pessoas meio à margem da sociedade, né? Era uma mendiga, escrava e sim, tudo. sim. Então o negócio começou a ficar mais sério, né? Uhum, Por conta dessas pessoas ali de mais alto escalão estarem sendo acusadas. E sim. nessa acusação dessa Martha Corey, eles pegaram também o marido dela, o Giles Corey, que também é famosa a história dele, e ele tinha 71 anos. O cara velho já, né? Aham, sim. E eles pressionaram ele, tipo assim, botaram um montão de pedra em cima dele durante lá o interrogatório, pra ele poder admitir, tipo assim, botaram uma pedra nele e falavam, admite aí que você tem envolvimento com a bruxaria. Aí o cara, não. Aí botava outra, botava outra, botava outra. Fizeram isso até esmagar o cara. Uhum, E o cara morrer sufocado. E ele não admitiu que tinha culpa no cartório até morrer. uhum, E essa história ficou famosa também. Uma das maldições de Salem é por conta desse cara que antes de morrer ele tipo amaldiçoou a cidade e tal, né? uhum, Então o que aconteceu? A situação foi evoluindo, né? Nessa situação de todo mundo se acusar, como eu contei aqui. E a gente estava em janeiro, né? Passando esses meses, e agora em abril, o governador de Massachusetts o vice-governador passou a participar das audiências, né? Ou seja, o negócio começou a ficar sério. E várias pessoas da cidade continuavam sendo interrogadas, né? Sendo acusadas ou não. Então tinha aquelas que eram acusadas de bruxaria e tinha aqueles que estavam lá para dar um depoimento para fortalecer a acusação, ou, né? aham. O que que você viu, etc. Não, eu imagino que nesse momento, com certeza teve tipo, eu não gosto daquela mulher e ela tá meio que suspeita, eu vou falar que ela fez um negócio lá. Tipo, Aham. tretas assim Exatamente. pessoais, né? Exatamente. Eu vou chegar nessa parte já já. Uhum, Aí a gente estava em abril, né? Em maio, o governador de Massachusetts mandou estabelecer uma corte especial. E a primeira julgada foi uma mulher chamada Bridget Bishop. Tô lendo os nomes aqui porque pra lembrar de tudo é difícil. é. E ela era uma mulher conhecida, tipo assim, ela casou várias vezes e tal, então o pessoal chamava ela de ser promíscuo. Isso é uma coisa que eu me surpreendi também quando eu comecei a estudar história,
que as pessoas se casavam muitas vezes. E nos Estados Unidos é muito comum, tipo, os caras mais velhos aí já se casaram 3, 4 vezes. Uhum. Até famosos são assim, né? E É, até hoje em ela, dia, assim, né? até hoje em dia, né? Isso aí. E ela, tipo assim, ela alegou ser inocente e ela foi a primeira enforcada, né, em junho. Num lugar ficou conhecido como Gallows Hill, né, que é tipo uma montanha da forca, algo assim, Monte da Forca. Uhum. E lá foi onde eles enforcaram, né, a grande maioria das pessoas. E aí de agosto até setembro, mais 5 pessoas foram enforcadas. Até que o presidente de Harvard, né, que é o Chris Mather, que é um cara que depois eu vou falar sobre ele na série, que eu gosto dele por causa da série, né? Uhum. E o filho dele, Cotton Mather, eles denunciaram, fizeram uma denúncia, né, para o governo de Massachusetts, porque eles estavam usando evidências sobrenaturais para poder condenar as pessoas. E Uhum. eles não concordavam com isso, né? Então, assim, até setembro, ou seja, a gente começou em janeiro até setembro, 120 pessoas já tinham sido acusadas, né? Uhum. Até que no meio dessa confusão, o governador apareceu lá em Salem para Rapidão, tentar rapidão. resolver. Acusadas e enforcadas? Não, só acusadas. Ah, tá. Tá. Tipo assim, acusada foi muita gente. Eu tenho certeza que esse número é fake de 120, sabe qual é? Aham, aham. Todo mundo se acusou. Aham. Mas até aqui, morreram 5, acho. Eu já falei aí, né? Uhum. E assim, onde eu tava. Assim, Chegou o o governador. governador apareceu, né, para poder colocar ordem no local de novo. E até a esposa dele foi acusada. Pô, É. Quando a caramba. esposa do governador também foi acusada, o governador resolveu finalmente agir e parar com essa questão de provas sobrenaturais, evidências sobrenaturais, né, serem aceitas nos julgamentos, né? Uhum. Aí logo depois disso, o número de acusados que estava em 120, né, de janeiro a setembro, agora já estava, isso no outro ano, né, em 1693, já tinha caído para 56 e só 3 condenados. Uhum. Então, assim, nessa confusão toda, no final, 19 homens e mulheres foram enforcados. Eu não vou lembrar aqui exatamente os números, mas foi tipo assim, 17 mulheres e 2 homens, né? Uhum. Teve o cara que morreu esmagado, né, o Giles Corey, que eu falei, e 5 morreram na cadeia enquanto ainda esperavam o julgamento. E, Uhum. cara, aí que vem o mais sinistro. Até 2 cachorros foram mortos. Caraca. Porque as garotinhas que eu contei lá no início, elas disseram que viam um cachorro passando lá de olho vermelho e tal. Então eles mataram os cachorros também. Uhum. Então, até que essa situação, né, foi entrando sob controle de novo, com essa intervenção política aí do governador que eu te falei. E ao longo dos anos, né, depois de passados vários anos, pessoas que acusaram, principalmente uma daquelas garotinhas, que o nome dela era Ann Putnam, ela admitiu que mentiu, né, que condenou, que acusou o cara injustamente e tal. E em 1702, ou seja, 20 anos depois, a corte de Salem considerou os julgamentos lá do passado ilegais. Uhum. Só que o estado de Massachusetts só foi se desculpar formalmente em 1957. Caraca. Ou seja, né, recentemente. Então, assim, em resumo, essa é a história do julgamento das bruxas de Salem, né? Contei a história factual, digamos assim, e agora eu vou fazer os comentários, que pra mim acaba sendo mais importante até do que a própria história, né? Uhum. Tem algumas justificativas para isso ter acontecido, né? Todo mundo fala, você vai ver aí qualquer vídeo no YouTube, qualquer texto, qualquer documentário, vão falar de histeria. Uhum. Então, tipo assim, cara, é difícil, né? Você pegar Claro que foi uma situação de histeria no sentido de que todo mundo tá fazendo uma loucura, né? Uhum. Mas não sei se uma histeria no sentido de, tipo assim, um transtorno psicológico de todo mundo, sabe? Eu Aham. até fiquei pensando nisso antes de falar aqui da gente gravar, por exemplo, aquela parada de lockdown, que todo mundo se trancou em casa e não Aham. saía, aquela coisa toda. Aham. Foi um Também é uma tipo de histeria, histeria, cara. É. Não, eu né? lembro que bem no começo da pandemia, o pessoal ficava louco, assim, tipo, se via alguém no Instagram, assim, junto na casa da família, o que você tá fazendo que tá aglomerando? Teve até uma blogueira famosa que ela tava, tipo, ela, o marido e 2 amigos, e o pessoal caiu em cima dela. Uhum. Então, eu acho que histeria é mais. É menos extremo do que a gente pode achar, né?
Tipo, a gente Sim. já viveu uma agora, poucos anos atrás, com isso tudo. Sim, então, mas tipo assim, realmente. Mas o que eu quero dizer é que aí foi uma histeria, como posso dizer? Essa parada do lockdown, uma histeria meio soft, né? Aham. Agora uma Uma histeria de histeria meio que científica, né? Assim, não muito agora sobrenatural. uma agora a de Salem, né? Parece que é uma histeria mais tipo assim, todo um maluco mesmo, sabe? Uhum, uhum, E eu não sei, sei lá, não me convence essa teoria. A outra, que também é o pessoal que fez estudo aí, científico, etc., realmente fizeram, que tinha um tipo de alimento, um trigo específico dessa região, que tinha um fungo, e esse fungo podia causar transtornos psicológicos. aham, Tipo, vômito, a pessoa se tremer, gritar, esse tipo de coisa. Naquela época eles não tinham, né, esse nível de conhecimento e começaram a achar que era algo sobrenatural. uhum, Também tem a questão do interesse em terras, né? uhum, Inclusive, é o livro que eu já te falei que eu tô lendo, que eu quero até fazer o vídeo aqui no canal no futuramente, né? Que é o House of Seven Gables, do Nathaniel Hawthorne, Hawthorne, que é um cara, é um dos maiores autores dos Estados Unidos, e ele é nascido em Salem. uhum, E o início do livro uhum, é sobre um xerife de Salem, ou algo assim, acusando um cara pobre de bruxaria só pra matarem o cara e ele tomar o lugar onde ele morava, a terra, né, o terreno, pra poder construir uma casa, aham, entendeu? E esse livro é muito antigo, deixa eu até ver aqui, achei de 1800 e pouco. sim. Deixa eu ver. Assim, até uma dúvida que eu fiquei. Você chegou a ver se as pessoas que foram mortas de fato, se todas elas eram pobres ou se tinha alguém poderoso ali no meio? Então, vou falar disso. Ah, sim. Então, o livro é de 1851, ou seja, ele não estava imbuído das ideias modernistas, progressistas de hoje em dia, né? Uhum, uhum, Que inclusive quando você vai procurar histórias de Salem é sempre dão uma lacrada, né? aham, Ah, é perseguição, é machismo, é intolerância religiosa, é aham, sempre esse tipo de coisa. Então esse cara de 1851 ele não estava pensando nisso, né? aham, E essa história, né, de tomar terras e acusação já tinha há muito tempo atrás. uhum, E muitas pessoas falam disso. Respondendo a sua pergunta, cara, eu não sei sobre todas as vítimas, né? Mas alguns eram pobres, outros não, entendeu? uhum, Outros eram pessoas ali que incomodavam, tanto como eu falei, a mulher lá da igreja que, tipo assim, ela era importante no local, até mesmo a mulher do governador foi acusada e tal. uhum, Então, assim, não acho que foi uma perseguição por conta de dinheiro, não acho, pelo que eu li. Eu acho que dentre, né, cara, foi muita gente que foi acusada, né, e muito julgamento e muita coisa. Então, com certeza teve tudo. Teve, pô, a mulher que traiu o cara acusou ela de bruxaria. aham, Teve o cara que, pô, queria tomar a casa do outro, que nem eu contei do livro. sim, E eu acho, aí que tá, que aí é só opinião, né, que pode ser que realmente algum desses casos tenha alguma coisa estranha, uhum, entendeu? uhum, Não tô falando, obviamente, que bruxas existem, nem que essas pessoas eram bruxas, entendeu? Mas o que eu acho que, assim, pra finalizar essa parte, que o que aconteceu em Salem foi tão grande que eu acho muito simples você explicar com histeria, com fungos, sabe aham, qual é? aham, Ou só por dinheiro, sim, entendeu? sim, é. Então por que não considerar que a pessoa talvez realmente tivesse um envolvimento com alguma religião pagã e que na visão deles naquela época era bruxaria, Aham. né? Ou então, sei lá, alguma coisa que não tem explicação aí até hoje. Pode Não ser sei. uma mistura de vários fatores, né? É, Tipo, isso de aí. repente E começou como uma coisa mesmo meio, sei lá, um ritual meio pagão, aí depois entrou interesse econômico e depois, sei lá, inveja e traição, e de repente É, misturou tudo, né? exatamente. Agora, eu acho até que. Porque, tipo assim, tudo que eu tô falando agora é opinião, né? Porque Uhum, esse não é um tema que eu estudei que nem guerra civil, né? sim. É um tema que eu estudei relativamente pouco. Então, assim, eu acho também muita coincidência isso tudo ter começado com as filhas do reverendo, Uhum, entendeu? Ter acusado logo a escrava da casa dele. Então, tipo assim, isso aí, pra mim, realmente, o início, né? A origem pode ser realmente que partiu do reverendo por algum objetivo político, talvez de controle, alguma coisa assim, não sei.
Uhum. Mas, enfim, em resumo, o que eu gostaria que as pessoas fizessem é que não excluíssem a possibilidade de algo estranho acontecer. Porque hoje em dia as pessoas têm muita tendência a sempre ter um pensamento ali científico, né? Material, né? Ah, Uhum. material, ou é dinheiro, ou é um problema psiquiátrico. É sempre uma coisa assim, né? Nunca é algo que não tem explicação, né? Sim. E eu acho que, como eu te falei, é um evento tão grande específico em apenas um lugar e perdurou por tantos anos que vai que tem alguma coisa. Então, e além disso, é sempre melhor se você acreditar, né? Aham. Então, assim, essas são as teorias que as pessoas contam, né, sobre o que que causou esse momento aí de loucura, né? E, assim, tem muitas representações da cultura pop, né, de Salem. Tem o filme The Crucible, que até que é com a Winona Ryder, que é um dos mais famosos aí, Uhum. e talvez aí, entre aspas, né, bem entre aspas, um dos mais fiéis, né, da história, porque tem um romance também chamado The Crucible, e uma peça aí que é famosa lá nos Estados Unidos também, que conta essa história das bruxas de Salem. Tem o filme Abracadabra, né, que eu já citei aí. Tem diversos filmes aí de Halloween bobinhos que se passam em Salem. Tem a série, tem a série Salem, que é boa pra caraca, que mostra, né, um pouco da vida do vilarejo, só que nessa série realmente as bruxas são bruxas Uhum. e as pessoas que são acusadas muitas vezes não são bruxas. Aham. Então as bruxas estão ali manipulando tudo que tá acontecendo pra poder escapar. Uhum. E a série é muito boa. E tem os personagens históricos, tem o Increase, tem o Cotton Mather, tem alguma desses nomes aí que eu citei, tem a morte do Giles Corey, etc. Cara, é uma série muito boa, para quem gosta dessa história de bruxa e tal. Tem o jogo Murdered Soul Suspect, que joguei há muito tempo também, e conta a história lá de uma garota que morreu no julgamento das bruxas de Salem, e ela acaba sendo a vilã do jogo. Uhum. E assim, muita coisa da cultura pop, né? Agora, dito isso, eu vou pra minha viagem, Sim. né? Cara, como eu falei, eu sempre quis ir a Salem, né? Então eu estava nos Estados Unidos e, obviamente, eu não podia não ter ido lá. Eu fui pra Boston, né? Eu tava em Vermont e eu fui pra Boston de ônibus. Chegando em Boston, que é uma cidade incrível também, eu peguei o Uber, né, pra Salem. Tava pensando em ir de trem, só que tava cheio de mala e tal, então vamos de Uber mesmo. Aí, cara, de Boston pra Salem dá meia hora mais ou menos. Uhum. Pertinho. E e chegando lá, cara, já foi assim, meio impactante, porque em Boston é uma cidade grande, né? Me lembra muito Inglaterra. Em Salem é uma cidade pequena mas ela é totalmente clássica. Então, como vocês estão vendo aí a foto do cemitério na tela, por exemplo, essa casa vermelha que tá aí, a casa do lado, assim, 90% das casas lá são nesse estilo bem antigo, né? Bem antigo mesmo. Aham. Então você anda lá, você já, tipo assim, se sente realmente que tá voltando no tempo. Eu vou até pegar uma imagem aqui da House of Seven Gables, só um minuto. Tá. A gente até debateu quando você contou isso pela primeira vez se teria algum estímulo do tipo da prefeitura, né? De tipo, ah, se você fizer a casa assim, vai ter menos imposto, um bagulho assim, né? Exatamente, eu gostaria de saber. É. Pô, peguei a imagem aqui grandona, Full HD e veio pequenininha. É, não sei se foi tu que falou, o anão, que em Penedo, eu acho que se você fizer a casa naquela arquitetura lá da cidade, você não paga IPTU, um negócio assim. Não sei, cara. Eu sei que lá as casas são assim e tem a placa, tipo assim, foi construído em 1700 e pouco, foi construído em 1800 e pouco. Uhum. Então, isso contribui muito, né? Caraca, eu peguei mais uma que veio pequenininha. Deixa. Eita, será que travou de novo? Tá me ouvindo? Travou, mas voltou de novo. Tudo certo. Então, assim, chegando lá, o primeiro é,
A primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Além disso, eu fiquei num hotel também que era uma casa bem antiga, então dava medo também. Tu andava lá, a escada fazia aquele rangido. Uhum. O quarto, tu via que era uma coisa bem antiga e tal. E outra coisa lá, que nas janelas das casas, se você for reparando, por exemplo, de frente para o hotel onde eu fiquei, tinha uma casa também grandona, assim, toda gótica e tal. E bem na janela tinha uma caveira, umas coisas assim estranhas que tu via assim, davam medo, sabe? Aham. Aham. E assim em várias outras casas. Inclusive, andando de noite lá, tinha várias casas com vela na janela, sempre é meia luz. Lá à noite é muito escuro, muito escuro. Os Estados Unidos, de noite é bem escuro, né? Uhum. Mas em Salem é mais escuro ainda. Às vezes tu. Cara, tinha uma rua bem perto do hotel onde eu fiquei que chegava a ser inacreditável. Ficava assim, pô, a pessoa anda aqui, não tem como ela andar sem a lanterna. Uhum. Era uma luz bem fraquinha mesmo. Sim. E, e lá tem todos os lugares históricos, né? Por exemplo, esse que tá na foto tem o cemitério. Eu fui lá, cara, pra mim é inacreditável falar isso, que, tipo, eu sempre vejo as fotos e tal, e eu fui lá. E esse é é o segundo cemitério mais antigo dos Estados Unidos, né? Uhum. E nesse cemitério tem um memorial para as vítimas desses julgamentos, né? Então essas 19 pessoas que morreram, mais o enforcadas, mais o cara que morreu esmagado, né? Uhum. Tem o nome deles lá e sempre escrito assim, enforcado em 1692, justiça. Eu tenho até as fotos, tipo assim, essa pessoa não merecia isso, coisas assim mesmo. Aham. Aham. De- Com mais mensagenzinhas, sabe, legais. E as pessoas deixam rosas, deixam dinheiro até hoje, né? Uhum. Até a mulher lá do tour explicou por que que deixava dinheiro, mas eu esqueci. Mas assim, o cemitério de forma geral, você não consegue nem ver mais o que está escrito nas lápides e tal, né? Aham. Aham. E essa árvore que tá bem no meio da tela também era uma árvore do meio, é um olmo, acho que é olmo o nome, que é o mesmo tipo de árvore onde as pessoas eram enforcadas, não é a mesma árvore, né? Sim. Mas é o mesmo tipo de árvore. E aí a cidade de Salem, né? A colônia, Só uma onde dúvida. Uhum. A árvore onde as pessoas eram enforcadas ainda está de pé? Não sei, eu sei que ela é no vilarejo de Salem, que nessa cidade se chama hoje Danvers. Uhum. É pertinho de Salem, eu não fui porque eu tava sem carro, né? Uhum. Mas tem o lugar lá ainda, o Gallows Hill ainda tá lá. Agora eu não sei se a árvore é a mesma, Aham. entendeu? Entendi. E assim, o turismo todo da cidade é em volta disso, né? Então são várias lojas com temática de bruxa, com temática de terror, de vampiro, só, cara, coisas sinistras mesmo, né? Aquelas casas de terror americanas assim que você tipo Casa Mal Assombrada que os caras se fantasiam pra dar susto e tal. Até pensei, quase entrei em uma, só que eu li no Google assim que era meio infantil, eu falei, deixa pra lá. Aham. Tem o Museu da Bruxa, né, que é uma casa assim, tipo um castelo de pedra com uma porta vermelha sinistríssimo. E Não lá conheço. dentro Ah. tem e lá dentro tem representações, né, dos julgamentos, tipo assim, cenas recriadas com roupas da época, materiais da época, etc. No hotel bem onde eu fiquei, bem na minha rua mesmo, tipo, na minha janela quase dava pra ver. Tinha a Casa da Bruxa, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Salem, né? Uhum. Que é uma casa bem sinistra, preta, assim, a casa. Depois tipo, botam aí no Google, né? Quem estiver ouvindo, Casa da Bruxa em Salem. Ela é bonita ao mesmo tempo que ela é bem medonha. Só que eu queria muito entrar lá, né? Só que quando eu cheguei lá, eu fui ver na internet e tal, tava dizendo que essa Casa da Bruxa, na verdade, é só uma. É tipo assim, a casa mais antiga de Salem. Ah, tá. Não tem nada Então, de dentro, é, assim. não, tem coisas dentro, só que é como se fosse como era uma casa daquela época, mas não tem Ah, nada ligado à bruxaria, ah, tá. Entendi. apesar do nome ser Casa da Bruxa, entendeu? Aham. E tem também a House of Seven Gables, né, que é do livro que eu comentei que eu tô lendo. Eu fui lá também, ela parece a Casa da Bruxa, e eu fiquei envergonhado, né, de estar nesse lugar maravilhoso e não ter lido o livro, e por isso eu comecei a ler. Uhum. E é a casa, né, que inspirou o romance do Nathaniel Caraca. Hawthorne que eu já comentei anteriormente. Uhum. E assim, de noite lá, cara, a gente fez um tour de terror, né, com aquele guia turístico. Inclusive nesse lugar aí, ó, tá vendo essa casa vermelha? Não tem uma casa à direita? Aham. Essa casa à Tipo de direita, madeira, né?
Isso, tipo de madeira. A gente parou bem lá na frente e aqui ela tá de frente pra tela, né? Mas na parte ali que tá virada pra árvore, tem uma janela assim, eu até tenho essa foto. E a mulher do tour contou que. Só que é aquilo, né? Que é esses tours de terror, tu nunca sabe o que é verdade. Eu não quero pesquisar Aham. pra não perder o encanto. Que nessa casa aí teve um cara que morava com a filha e ele prendeu a filha, tipo, lá no sótão. Uhum. E deixou ela presa lá, até que um dia, eu não lembro mais muito bem da história, ela escapou. Isso de frente pro cemitério, né? Uhum. Ela escapou, ele pegou ela, ele conseguiu prender ela de novo lá na rua, voltou pra casa e tacou água quente nela até ela morrer. Caraca. Aí depois ele se matou dentro dessa casa. E dizem, né, que vem o fantasma dele nessa janela. Uhum. Aí a guia falava assim: ah, vocês têm que tirar foto. E todo mundo tirava foto e ela mostrava umas fotos de supostas fotos, né? Quer dizer, fotos de supostas pessoas normais que participaram do tour e tiraram e teve aparição. Ah, tipo um vultozinho. E tipo assim, tinha vários lugares que via claramente que era uma parada meio feia assim, sabe? Uhum. Mas tinha umas que tu ficava meio assim, pô, essa aqui foi sinistra, Aham. sabe qual é? Aham. Então assim, isso aí bem diferente pro cemitério, no próprio cemitério tem histórias também, né? Teve um cara aí, lá em Salem tem uma loja de anime, mangá, coisa assim, muito boa, muito grande, eu até mandei as fotos lá no grupo, né, quando eu tava lá. E a história é de que um cara saiu dessa loja de mangá, que é na mesma rua assim, né? Voltando pra casa, tipo, tarde da noite. Aí já sabe, tarde da noite, mó escuridão, ninguém na rua, ele passando no cemitério, né? E ele viu, tipo, uma mulher de branco no cemitério, saiu correndo. Uhum. Aí a gente tava bem no cemitério nessa hora, tudo escuro, ela aponta, ela com uma lanterninha bem é dali daquela lápide que a mulher saiu, sabe? Aham. Então, tipo assim, dava medo, cara. Aham. Maneiro. E. É maneiro, né? E sem contar que você já tá naquele clima, né, da história das bruxas, do cemitério, etc. Outra coisa curiosa em Salem é que aqui no Brasil, cara, não vou nem falar dos cemitérios do Brasil, que chega a ser uma vergonha, né? Uhum. É horrível. Mas aqui, por exemplo, tem uma. O cemitério geralmente é um terreno muito grande, né? Sim. E que é só o cemitério. E lá em Salem, não. Tu tá andando na rua, do nada, tem tipo assim, um lugar, um quintalzinho com 10 lápides. Aham. Sabe qual é? Tu continua pra frente, tem um cemitério, aí tem uma igreja, aí do lado da igreja tem um cemitério pequenininho. Então, assim, tem cemitério pra caraca em tudo que é lugar nessa cidade. Mas isso é só em Salem ou nos outros, nessa cidade também? Não sei se tem outra cidade, mas que eu só vi em Salem. Aham. Onde eu fiquei lá em Vermont, eu nem vi cemitério, entendeu? Aham. Entendi. Mas em Salem era cemitério em tudo que é lugar. E outra coisa, né? Várias casas em Salem tem a porta vermelha, né? Falei Uhum. assim, pô, por que que a porta é vermelha? Tipo, a casa preta, toda macabra e a porta vermelha. Aí a mulher do tour também falou que essa porta vermelha, né, pra afastar os espíritos e tal. Então a gente passou também num hotel lá, clássico, né, que é Hotel Hawthorne, também em homenagem ao autor. Uhum. E lá também tinham lendas e tal, a gente tirou foto, etc, em vários lugares. E acho que é isso, cara. Tipo assim, uma cidade pra quem gosta de terror muito boa, né? Aham. Com uma história muito legal também pra você não só estudar, mas também se divertir, né, com romances, com filmes, etc. E pra mim um sonho realizado, né, também, que eu Maneiro, consegui. né? É, Uma parada que você já queria há mó tempão. Mas, pô, exatamente. você não se sente a vontade de contar aí determinadas experiências que você teve? Ah, do hotel? É. Tá. Bom, então a gente tava nessa situação do tour, né? E no tour, cara, a gente passava nas ruas e a mulher sempre contava: ah, foi aqui que tal pessoa viu um fantasma. Uhum. Aqui que tal pessoa morreu. A cidade de Salem também tem túneis, né, embaixo que ligavam. Isso é bizarro, tá? Ligavam umas lojas às outras, umas casas às outras, né? Uhum. E hoje em dia, essas casas viraram lojas, viraram restaurantes, etc. E até tem uma livraria lá, que também é dito onde pessoas veem fantasmas e tal. E nessa livraria tem tipo um buraco que emparedaram, que é onde passavam as pessoas nos túneis, né? Caraca. Sinistro. Então diziam que naquela época, né, antigamente, as pessoas usavam os túneis pra, tipo assim, usar droga, prostituição, Uhum. porque por fora não podia, né? E acabava tendo mortes e tal.
Então, assim, lá tudo envolve terror, né? E esse clima meio macabro. Então, por mais que você pense assim que você vai se divertir e tudo, né? Que é tudo brincadeirinha. Quando você tá lá, isso começa a te dar um medo, né? Uhum. Então, assim, você somando isso, a você tá andando de noite, e lugar escuro pra caraca, pouquíssimas pessoas na rua, lápide pra tudo que é lado, cruz. Olha essa história, inclusive. Uhum. No meio do tour, a gente tava. A gente tava andando na rua, a mulher falou pra todo mundo sentar num banco. A gente sentou num banco, todo mundo de costas, né? Do Uhum. lado desse banco tinha uma igreja. E ela começou a contar a história de terror. Aí ela contou que tinha um. Foi mais ou Mas, menos tipo, uma a daquelas. mulher contava num tom, assim, sombrio ou contava normalmente? Contava normalmente. Isso eu achei ruim. Eu gostaria que ela contasse num som sombrio. Aham, aham, Não que fosse muito. Tipo assim, muita atuação, mas que fosse mais sério, né? aham, Mas não era também, tipo assim, bobo, não, entendeu? entendi. Aí ela contando uma daquelas histórias do cara que roubou, que acusou as pessoas pra roubar a terra, aquela coisa, né? Uhum, E assim, a história não veio muito ao caso. No final das contas, o cara morreu e tal. E ela falou, só que aí tipo assim, o cara lá que tinha um cara na história, tinha um cara bom e um cara mal. O cara mal morreu, o cara bom ficou, e antes de morrer ele doou as terras dele pra igreja que eram bem nesse lugar onde estava o banco, né? uhum, Aí ela falou assim, e ele como último desejo, ele tipo assim, queria que fosse enterrado no terreno onde foi construída a igreja que ele doou o dinheiro. Aí ela falou que tá enterrado, tipo, bem aqui, moleque. Quando olha pra trás, mó cruz. uhum, Tipo, a gente tava sentado de boa, bem no lugar onde o cara foi enterrado, sabe? Aí tinha aham, algumas cruzes, aí tinha um pequeno cemitério também bem atrás, a gente nem viu. Aí, segura essa história na tua mente. maneiro. Aí a gente fez o tour pela cidade toda, né? Tirou as fotos dos lugares sinistros e tal, e acabou. Só que quando acabou, aquele grupo se desfez e ficou só eu e a Lê meio que sozinho ali na rua, né? E devia ser o quê? Eu lembro que o tour foi 8 horas, devia ser umas 9h30, 10 horas da noite. Uhum, E lá nos Estados Unidos, cara, pelo menos por onde eu passei, tudo fecha cedo, sabe? uhum, As pessoas vão pra casa cedo, não sei se é por causa do frio, sei lá. Eu sei que a gente tava voltando do tour pro hotel e tava tudo vazio nas ruas. E quando a gente tava com o grupo, acho que a gente ficou tão concentrado nas histórias que a gente não percebeu que a rua tava esvaziando. uhum, Aí sabe aquela sensação que parece que do nada não tem mais ninguém aham, à tua volta? aham, Foi assim que a gente se sentiu. A gente veio voltando e a rua muito escura, e aquelas paradas na mente, né, de histórias de terror e tal. Sabe quando parece que, tipo assim, tem um rato, tu vê um rato na rua e tu sente um negócio na tua perna e parece que tu pensa que foi o rato? aham, aham, Então, eu tava assim, eu tava voltando, ouvi umas risadas assim ao longe. Não tô metendo caô que foi fantasma, não. aham. Mas, tipo assim, tu Mas ouve na hora uma. já meio que associa, né? Exatamente, né? E eu vendo com maior medo, né? E eu ali também com maior medo, só que eu não podia transparecer que eu tava com medo, né? Uhum, Aí vim andando. Cara, quando a gente tava chegando perto desse lugar que eu contei que a gente sentou no banco e tinha cruz atrás, uhum. cara, isso era tarde da noite, não tinha ninguém, mó frio, mó escuridão. Tinha um cara sentado sozinho perto da cruz. Caraca, o negócio era tu ir lá falar com ele. Tá maluco, o cara sentado lá e tipo assim, nem se mexia, sabe? Uhum, Esse cara, que esse cara sozinho, ninguém na rua e o cara lá. Tipo, o que ele tá caraca. fazendo lá, né? Além disso, Ele era um cara pago pra ficar lá e dar medo nas é, pessoas. pode ser, né? Além disso, eu acabei esquecendo de contar. É, nessa foto do cemitério, eu já falei da casa da direita, né? Tem a vermelha e tem essa casa da esquerda. Essa casa da esquerda, ela é tipo um gift shop, né? Uhum, Só que todo dark. Moleque, você olha por ela, a janela dela tem tipo aquelas grades em losango, sabe? E as janelas lá são todas pequenininhas. E do lado de fora, você consegue olhar pra dentro. Quando eu uhum, passei lá de manhã, moleque, tipo assim, lá dentro parecia que só tinha aqueles góticos, mas muito louco mesmo, com a roupa uhum, preta de todo preto, batom preto, tudo preto, sabe? uhum, Escuridão lá dentro. E lá dentro, cara, tinha uma luz assim toda estranha. Tipo assim, parece, sabe, quando tu olha assim, parece que estão fazendo uma feitiçaria, uma parada satânica lá dentro. aham. E Tipo antes da loja todos- abrir, tá ligado? aí eu passei lá e fiquei assim, caraca, sinistro. E quando eu passei lá de noite, cara, eu não consegui nem olhar de tanto medo que eu fiquei pra dentro da casa. Uhum. E, Mas você e entrou no gift shop em algum momento? nesse não entrei.
Mas Aham. entrei em vários, mas nesse não. Aham. E a mulher do tour, né? Ela sempre contava que eram casas normais que estavam, tipo assim, tava pra alugar, tava pra vender e ninguém queria comprar, obviamente, por causa das histórias de terror, né? Aham. Mas, cara, era, tipo assim, Aí eu já tenho essa visão na pensou, vai minha. comprar um imóvel baratinho se for morar lá, João. É, mas com certeza deve ser carão. Aham. Aí, bom, aí chegando na parte, né, final da história. Então, depois desse cara estranho e tal, e essa volta meio macabra pra casa, chegamos no hotel de novo. E o nosso hotel, inclusive, também era um dos lugares aí que tinham histórias de terror. Não o prédio onde a gente ficou, porque a gente descobriu, graças a Deus, que o hotel que a gente ficou tinha vários prédios, mas o prédio principal. Uhum. E a gente entrou em casa e tal nesse dia. Aí eu cheguei com medo, botei o jogo, tava tendo um Flamengo e Fluminense. Aí eu botei pra eu ver, pra eu dar uma relaxada e esquecer. Aí acabou que eu vi o jogo do Flamengo, que eu sou cagão, né? Aí eu vi o jogo do Flamengo e Fluminense e beleza, dormi. Tô tranquilo. Moleque, no meio da madrugada, eu não sei a qual que horas eram, porque o celular tava longe e eu fiquei com tanto medo que eu não tive nem coragem pra pegar. Uhum. No terceiro, a gente tava no terceiro andar, que era o último. Cara, eu ouvi, e não foi tipo assim, uma vez, duas vezes, não, foi durante muito tempo. Como se alguém estivesse andando em cima do quarto. Passos. Aham. Aí a minha mente já, caraca, pô, isso aí que é casa de madeira, né? Uhum. Pô, aí tem nego andando lá embaixo e o barulho vem aqui em cima. É isso, com certeza. Aham. Aí daqui a pouco, tum, tum. Tipo assim, umas batidas. Não era no meu quarto, eram em algum lugar. Uhum. Batidas e ao mesmo tempo aquele vento na janela que faz a janela bater, que é a Aham. casa toda antiga. Então, em resumo, essa foi a minha noite. Medo das histórias de terror, passos em cima, eu estando no último andar, batidas em algum lugar e a janela batendo. Aham. E eu com Caraca. medo e não queria pegar o celular e não queria acordar ali. Uhum. Pra ela não ficar com medo também. E com o maior medo mesmo. Aí, viu E eu tava. só? Mesmo nesse momento você não quis preocupar a sua mulher, pô. É. Um cara E eu honrado aí. exatamente, eu tava com medo, cara, de levantar e pegar o celular e ver alguma coisa. E abrir o olho e ver alguma coisa, entendeu? Aham. Melhor ficar na ignorância mesmo e deixar pra lá, né? É, exatamente. E a vista também do. O meu quarto também era um pouco medonho, como eu falei, era antigo, né? O banheiro antigão mesmo. As janelas pequenininhas, assim, o quarto já dava medo em si. E no meu quarto tinha uma portinha que era como se fosse um quartinho pra você guardar, tipo assim, roupa. Uhum. Uhum. Só que era muito pequeno. E essas casas antigas, não sei se você já entrou numa dessas, mas tu vê que as coisas eram muito pequenas antigamente, né? Ao mesmo tempo que Uhum. eram grandes. Aham. E foi isso, né? Eu fiquei naquela situação com medo do caraca até que eu consegui dormir. Aham. E no outro dia, eu falei, graças a Deus, tá de manhã e daqui a pouco eu vou embora. Aham. Não vou mais dormir aqui. Porque Tu eu ficou já tinha quanto dormido tempo? lá. Fiquei 2 dias. No Ah. primeiro dia foi numa boa. Uhum. Isso foi no segundo dia. E de manhã eu descobri que a Lê também estava acordada e também ficou com medo e também não me falou. Caraca, maneiro. E foi isso, cara. Mas assim, apesar de ser ruim, né? Você ficar com medo, pô, foi uma experiência que adicionou muito a todo o clima de tensão, né? Cara, eu viajei bem, né, lá nos Estados Unidos. Fui em vários lugares. Eu tava até pensando que eu conheço mais lugares dos Estados Unidos que no Brasil. Uhum. E o lugar que eu mais tenho saudade é Salem, de todos. Aham. Se eventualmente você for pra lá de novo, vai querer visitar de novo? Com certeza, só que eu acho que eu não vou ficar nesse hotel, eu vou pegar um normal. Aham. Já tá bom de susto por enquanto, né? Aí de Uhum. repente tu pode ir nesse outro vilarejo e ver o lugar onde as pessoas eram enforcadas, né? Exatamente. Se eu for lá de novo, se eu for não, quando eu for lá de novo, eu vou nesse vilarejo, eu vou fazer outros tours assombrados e vou em todos os lugares que eu não consegui ir. Mas eu acho que eu gostaria de ficar lá, tipo assim, uma semana, sabe? Aham. Pra Ver como é que é a poder vida, conhecer né? Tipo, isso aí, ver tudo, exatamente, aham. exatamente. É, ia ser maneiro. Mas se Deus quiser, você vai ter bastante tempo aí pra conhecer os lugares lá, né? Uhum. Boa, cara. Maneiro. Fechou então? Fechou. Pô, então, galera, quem gostou aí da história até o final, curte e compartilha aí com algum amigo. Esse aí foi um episódio bem interessante aí de é, partes culturais ali, né, dos Estados Unidos.
e de certa forma é até um complemento para a série de histórias que a gente tem feito sobre os Estados Unidos, acaba de alguma forma complementando, né, a questão cultural. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu!